Olá, pessoal! O meu entrevistado de hoje é o Felipe Musi. Ele foi aprovado no concurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o cargo de defensor. Felipe, em primeiro lugar, parabéns pela aprovação. Obrigada por aceitar o nosso convite de dar uma entrevista aqui para o canal de Estratégia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma grande honra, na verdade, e uma retribuição aos próprios utilização do serviço do Estratégia Concurso. Legal. Então, para a gente começar, eu gostaria que você também se apresentasse. Então, meu nome é Felipe Musi, atualmente sou analista judiciário do STJ, mais recentemente fui aprovado para defensor público do Estado de São Paulo, cargo a qual eu pretendo assumir recentemente. Também sou formado em Direito, bacharel em Direito, daqui de Belo Horizonte, apesar de trabalhar atualmente em Brasília, no próprio STJ. E que ano que você se formou em Direito? Eu formei em Direito em 2015, na Faculdade de Direito Newton Campos, aqui de Belo Horizonte, e a partir daí me dedico integralmente aos estudos focados em concurso público. E eu queria que você contasse, né, como que você tomou essa decisão de estudar para concursos, por que escolheu estudar para concursos? Na minha época de estudante de Direito, eu comecei a perceber, durante a faculdade mesmo, que muitas pessoas eram, de certa forma, favorecidas por ter um contato no mundo jurídico, e eu não tinha esse contato familiar mais próximo no mundo jurídico. Não tinha advogado na família. Então eu pensei assim, pô, vou buscar alguma coisa mais objetiva, uma coisa que pode me proporcionar um futuro melhor. E assim eu busquei as carreiras de Estado. Inicialmente comecei a me dedicar ao estudo para delegado de polícia, que era a profissão mais atrativa, que a faculdade mais exaltava no momento. Mas com o tempo e o próprio destino, eu fui migrando para a Defensoria Pública. E por outra ocasião de destino, eu acabei exercendo o cargo, sendo aprovado em alguns cargos de analista judiciário. Então, de analista foi mais um concurso escada. Em concurso escada, que até mesmo eu acho muito importante, né? Importante dar até essa dica. Buscar fazer outros concursos, além daquele final que a gente almeja, aquele Uhum. concurso dos sonhos. É sempre bom fazer outros concursos, porque as provas eventualmente demoram um certo prazo para saírem, e pode ser a sua própria salvação. No caso, minha aprovação como analista judiciário foi a minha salvação financeira e emocional que eu precisava do momento. Então, foi muito importante para mim. É isso que eu ia te perguntar. Durante esse processo de estudos, você teve que conciliar com o trabalho na maior parte do tempo, ou você se dedicou integralmente aos estudos antes de assumir como analista, né? Porque acredito que então para defensor você teve que conciliar com o analista, né? Mas e Sim. antes, como que foi? Inicialmente, eu conversei com minha família, com minha noiva, as pessoas que estavam ao redor, que seria uma fase difícil, já sabia disso. E eu fui amparado financeiramente e emocionalmente por todos. Então, assim, no início eu não realizava outras profissões, apenas me preocupei em preencher o requisito de 3 anos de atividade jurídica, que para defensor público é exigido, por exemplo, após a formação em direito. Então, eventualmente, eu realizava algumas audiências, mas meu tempo integral praticamente era dedicado aos estudos. Apenas posteriormente, quando eu fui estudar para a Defensoria Pública de Pernambuco e de São Paulo, eu já exerci o cargo de analista no STJ, então meu tempo acabou reduzindo de estudo, mas eu jamais deixei de estudar ao menos um dia. Então, todo dia, a menos que 4 horas, 3 horas, pelo menos 3 horas, 4 horas, eu estudava focado no concurso de defensoria. Muita gente não tem essa sorte, muita gente acaba tendo que trabalhar durante a parte mais relevante do dia, mas é o que eu sempre digo, o importante é a disciplina, ter aquele estudo diário, aquela rotina diária, é, seja 4 horas, seja 8 horas, porque até mesmo o estudo de mais horas, ele pode acabar também deixando a pessoa bastante cansada. Então Uhum. também importante é a disciplina e a rotina. E o que mudou, então, quando você começou a trabalhar em relação à sua organização com os estudos, né? Como que você fazia para se organizar em relação à divisão de matérias, à carga horária, período do dia que estudava? Como que ficou, como era antes e como ficou depois conciliando com o trabalho? Conciliando com o trabalho,
eu tinha menos tempo, né, diário de disponibilidade para estudo, mas eu criei uma disciplina, uma rotina de estudar pelo menos 4 horas pela manhã. Então, eu acordava ali 8 horas da manhã e pegava até meio-dia, quando eu ia me arrumar e ia para o trabalho. A minha sorte com o meu trabalho, ele permite uma certa flexibilidade de horários. Então, eu poderia, por exemplo, chegar no trabalho 1 hora e sair bem mais tarde, quase no período da noite já no período da noite. Então, esse horário diurno, para mim, era muito importante. Todo dia eu acordava às 7h30, tomava meu café, 8 horas da manhã eu já estava estudando. Sempre gostei de estudar mais de uma matéria. Não acho, para mim não é prazeroso estudar uma matéria por muito tempo. Eu ficava cansado dessa matéria. Então, assim, eu sempre mesclava 2 ou 3 matérias por dia, realizando sempre muitas questões, e buscava materiais jurídicos dos cursos para apoio. E o estratégia, né, falando em materiais, como que você descobriu, quando descobriu estratégia? O estratégia é engraçado que eu descobri há muito tempo. Eu descobri logo no início dos meus estudos. Eu estudava numa biblioteca com alguns amigos e um deles, o estratégia era bem novo, né, na época. Uma pessoa chegou para mim e falou: olha, tem um curso novo na área que trabalha com um material em PDF, que é bastante interessante, bem completo, facilita nos resumos que a gente precisa ler. Então, eu busquei no site e, a partir dali, eu comecei a usar a estratégia sempre como complemento de estudo e sempre como reforço. Inclusive, pela questão de sempre o material PDF permitir, ao final, a realização de questões. E eu sempre gostei de questões. Eu acho que a questão ela facilita a revisão e a própria memorização da matéria. Então, a estratégia veio nesse complemento para mim. E aí, como que você costumava fazer para memorizar o conteúdo, né? Porque imagino que para o concurso tenha bastante matéria, bastante coisa para memorizar. Você tinha alguma estratégia, além de fazer questões, fazer resumos, fazer mapas mentais? Como que funcionava? De tudo um pouco, né? Eu fui experimentando. Eu não tive a sorte de parar um tempo, de buscar a melhor estratégia para o concurso. Então, assim, no começo eu fiquei um pouco perdido, mas então eu fiz de tudo um pouco. Primeiramente, eu acho muito importante as questões, como eu te falei, a revisão por questões, muito importante. Mas depois comecei a utilizar bastante videoaulas, bastante materiais em PDF, resumos em PDF. Também não pode escapar a leitura da lei seca, que é tão odiada pelos concurseiros, né? Mas assim, a leitura da lei seca praticamente era diária, né, na minha rotina. Todo dia eu li um pouco ali do Código Penal, do Código de Processo Penal e assim por diante. Cheguei a pegar livros mais complexos para ler, mas o tempo não permite. Então, é sempre bom você buscar resumos, materiais resumidos, que vão manter a qualidade desses livros jurídicos, né? Uhum. E aí você falou que fazia bastante questão, você costumava fazer simulados também, para de repente até se sentir mais preparado na prova, controlar tempo de prova, esse tipo de Sim, coisa sim, você fazia? sim. Simulados, inclusive, na segunda fase, na fase discursiva da Defensoria Pública, é muito importante. Não só na segunda, como na primeira também. Os simulados são muito importantes, mas na segunda eu destaco mais porque tem a questão do tempo, que é Uhum. bastante apertado. Então, eu fiz várias provas de segunda fase que eu não passei porque eu não consegui terminar a prova. Então, fazendo um simulado anteriormente, simulando mesmo como seria a rotina no dia da prova, de forma bem séria, sem marcando o seu tempo ali, sem consultar, sem parar, sem parar para alimentar, é bastante real, simula bastante o dia da prova. E isso é muito importante. Você consegue controlar o tempo melhor no dia da prova e realizar uma prova mais bem feita. Então, simulados, eu extraía bastante dos cursos jurídicos, foi muito importante na minha aprovação. E você falou, né, que você treinou bastante simulados para a parte discursiva, né, principalmente. Como que foi a sua preparação também em relação à prova discursiva, né? Quais foram as suas estratégias de estudos para ter sucesso nessa etapa? A prova discursiva, ela era meu calcanhar de Aquiles, sempre foi. Eu cheguei a fazer mais de 7 provas discursivas de defensoria só. Fui aprovado em 2. Então, assim, para mim era muito difícil, muito complexo. As dicas que hoje eu construí ao longo do tempo,
Basicamente, você manter o seu material de estudo da primeira fase, porque você vai ter mais intimidade com esse material, buscar cursos preparatórios voltados para a carreira, cursos que vão te permitir aprofundar em temas sensíveis ao cargo que você almeja, e basicamente simulados também, muito importante. E além disso, no dia da prova também, você não ir com um vadimeco novo, foi um erro meu que eu já cometi, de comprar um vadimeco novo na semana da prova, que a prova permitia consulta, e eu não consegui achar nem o artigo 5º da Constituição. Para quem é concurseiro aí, sabe que é muito fácil. Então, assim, ganha intimidade, folheie o seu material de consulta, porque o tempo vai ser essencial no momento da prova. E a fase oral também é uma fase super importante, né? Você teve uma preparação cuidadosa em relação a essa fase? Ficou muito receoso em ter que, né, falar em público? Como que foi essa fase? Assim, a prova oral é a prova mais nervosa, né? Acaba que o nervosismo mexe bastante pelo fato de você estar em público, ter que apresentar os seus conhecimentos. Então você acaba pensando que você não sabe nada. Você está ali, caiu de paraquedas naquela fase ali e já era, não vai passar. Mas aí é o momento de manter a tranquilidade, de pegar, entender que a fase oral ela nada mais é do que a junção da fase objetiva, primeira fase, com a fase discursiva. Então, manter o seu estudo, não há o que buscar de novo, apenas aprofundar em temas mais sensíveis da instituição, e no dia saber e ter consciência de que você está ali porque você tem conhecimento. Não foi à toa que de, sei lá, 15 mil candidatos, 30 candidatos, 60 candidatos estão ali na prova oral e você está dentro deles. Então, tenha consciência disso e crie confiança. E no momento da prova, os próprios avaliadores sabem que é um momento difícil para o aluno, é um momento de grande responsabilidade, e eles vão tentar te acalmar e você vai conseguir sair bem. E aí você falou do dia da prova e na véspera, né, das provas, você costuma estudar ou você prefere tirar o dia para descansar, para se manter um pouco mais calmo, não ficar pensando tanto na prova, ficar muito ansioso? Como que é? Na véspera de prova, geralmente minha cabeça vinha a mil, né? Eu pensava em tudo, queria saber revisar o material inteiro que eu construí em 3, 4 anos. Então, o que eu cheguei à conclusão? Falei, bom, na véspera de prova eu não consigo revisar tudo que eu já estudei. Então, vou selecionar alguns materiais previamente, alguns materiais de importante memorização e de fácil esquecimento. Vou deixar para a última semana. Poucos materiais, é muito importante isso, poucos materiais. Eu falo assim, pouco no sentido de que em 7 dias você consegue analisá-los perfeitamente. E essa análise desses materiais, e o esgotamento desses materiais vai te deixar com sensação boa de segurança, de dever cumprido. E isso é muito importante no emocional no momento da realização da prova. Se você quiser rever o material todo que você construiu em 4 anos, você não consegue. E se tentar, você vai ficar com um sentimento de incompletude, de que não conseguiu estudar o bastante. Então, tenha calma, reveja apenas esses materiais que você separou previamente e vá com confiança que vai dar certo. E falando em materiais também, o que você achou em relação aos materiais de estratégia, em relação aos PDFs? Você falou que às vezes assistia videoaula, era comum assistir videoaula, ou era mais quando tinha dificuldade em algum conteúdo que não estava entendendo tão bem? Como que era? O meu estudo, eu não peguei todas as matérias em videoaula, não fiz isso. Muita gente faz isso. Eu buscava pontos específicos do edital que o estratégia poderia me complementar com uma boa videoaula. Eu estudei 3 anos e, mesmo assim, algumas matérias ficavam muito obscuras para mim. Então, eu procurava o estratégia como um reforço, como um complemento do meu estudo. E os materiais PDF do estratégia eu usava sempre. Esses eu usava sempre. Porque, principalmente pela revisão por questões e por serem materiais complexos, bem feitos, que simulam bastante um resumo de um livro. Então, assim, como reforço e um complemento de estudo, foi essencial para mim também os materiais do Estratégia. Certo. E aí, em relação à parte social, né? Imagino que principalmente trabalhando e estudando ao mesmo tempo, deve sobrar pouco espaço aí para a vida social, ou não? Como que ficou em relação a essa parte para você? Sua família, você falou que te deu apoio, a sua noiva, mas sobrava tempo também para estar com eles, para estar com os amigos? Dia de semana é muito difícil. Na minha rotina, sinceramente, dia de semana eu me dedicava aos estudos e eventuais compromissos que apareciam.
foi muito difícil, porque às vezes está em descompasso, né, com seus amigos, com seus familiares. Às vezes eles estão mais evoluindo, teoricamente, mais que você, e você se sente para baixo, acha que está na mesma, parado. Então, assim, eu abdiquei durante a semana dos amigos. Até mesmo a minha noiva teve que entender que eu passei a vê-la mais nos fins de semana, a dedicar mais a ela nos fins de semana, minha família também. Mas, assim, durante o concurso, por exemplo, eu estudava muito em bibliotecas. Então, tinha milhares de pessoas na mesma situação que eu. E eu cheguei a fazer várias amizades. É, uma pausa eventual ali para tomar um lanche durante os estudos, você conversa, a pessoa está no seu tempo, no mesmo ritmo que você. Então, e durante as viagens que eu cheguei a fazer também para realizar provas, conheci diversas pessoas. Muitas dessas, até hoje, são meus amigos, que eu levo para minha vida. Então, apesar de um certo afastamento dos seus amigos anteriores à etapa de concurso, você também faz muitos amigos novos. Então, é possível manter, sim, esse lado social. E você falou que foram ao todo quantos anos de estudo até essa prova da defensoria? Foram 4 É anos? útil. Isso, 4 anos de estudo. Não é pouco, não. É bastante tempo, né? E aí, nesse tempo, Bastante você tempo. teve a aprovação agora da defensoria, tá no STJ, falou que foi aprovado em outro concurso de defensor, né? Quais foram as aprovações nesse período? Minhas aprovações, minha primeira aprovação foi com 3 anos de estudo. Foi para analista judiciário e técnico judiciário do TRF1. Logo depois, fui aprovado para analista judiciário do STJ, depois defensor público do Estado de Pernambuco, e a última aprovação agora para defensor público do Estado de São Paulo, que era a carreira que eu almejava mesmo desde o início. Então, assim, Então, muito realizado, mas demorou para chegar, tem que ter paciência. é uma caminhada boa, né? Tem que Caminhada boa, persistir, mas não pode desistir. É o que você falou, né? De jamais. repente faz um concurso escada e tá no STJ, né? Eu até queria que você contasse um pouquinho, a gente estava conversando um pouco antes da entrevista, o quanto é difícil, às vezes, achar entrevistas de profissionais do órgão, né? Que contem como que é o dia a dia na prática, a profissão. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para você explicar um pouquinho a importância do STJ e falar na prática o que faz um analista judiciário da área judiciária, como que é? Sim, eu, quando fui fazer o concurso de analista judiciário do STJ, eu busquei vídeos no YouTube, eu queria que alguém me contasse como é o dia a dia, né, de analista judiciário. E eu não achei na época, não consegui achar. Então, assim, analista judiciário no STJ é uma tarefa muito importante. Muitas pessoas, nossa, analista judiciário deve ser bem chato, deve ser uma atividade bem de escritório, ali atrás do computador. Mas não, é uma tarefa super dinâmica, praticamente elaboração de minutas para ministros. É uma atividade jurídica que você, cada dia, está lidando com um caso diferente, um caso novo. O STJ hoje tem uma importância ímpar em razão da própria cultura de precedentes que vem chegando no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, assim, tem uma função de uniformização da jurisprudência. Então, o analista judiciário hoje ele precisa ter um perfil moderno, um perfil atualizado, deve buscar sempre conhecer as novas jurisprudências do próprio tribunal e do Supremo Tribunal Federal também, para estar sempre contribuindo de algum modo para uma justiça mais bem feita no nosso país. É um cargo que te permite, o tribunal, falando do tribunal em si, do STJ, é um tribunal super moderno, que te permite trabalhar com as melhores tecnologias, computadores de última geração. Assim, é um tribunal que eu realmente fiquei surpreendido ao chegar, pela qualidade do serviço prestado, pelos próprios colegas, pelo ambiente de trabalho e principalmente também pela grande responsabilidade dos servidores públicos que eles estão. Aí você comentou sobre o ambiente de trabalho em relação à estrutura e em relação à equipe, né? Quais são os outros cargos que de repente trabalham com você? Como que é formada a equipe? Isso. Eu trabalho hoje em gabinete, é uma área fim do Superior Tribunal de Justiça. Quando você passa em concurso, uma semana, você tem uma semana de preparação, onde são passados os valores do STJ, os valores de ética, os valores sociais, os valores ambientais. Após essa semana, cada um vai ser escolhido para uma área. Basicamente, eles te escolhem mesmo. Eu fui direcionado para a área de gabinete, que é a área fim do STJ. E no gabinete, é um gabinete que compõe-se de uma equipe de 25 pessoas, mais ou menos.
onde tem técnicos judiciários atuando, formados em direitos, e analistas judiciários. Além disso, tem assessores, que muitas vezes são analistas, inclusive, que evoluíram para assessores, e o próprio ministro, que vai atuar ali como o chefe da equipe. Então, assim, tem uma possibilidade grande de crescimento. A gente tem as funções comissionadas, você entra hoje com salário, com remuneração, pode aumentar a sua remuneração através das funções de confiança, e caso ganhe a própria confiança do ministro e pela qualidade do seu trabalho, você pode, quem sabe, virar um assessor, que é um cargo comissionado ali dentro, que inclusive comula com sua remuneração anterior já. E qual que é a remuneração inicial para o cargo? Recentemente, os analistas judiciários federais tiveram um reajuste. Atualmente, a remuneração inicial ela fica em torno de 12.500 bruto inicial, mas a gente tem níveis na carreira e ao final você chega a ganhar 18.700 bruto. Além disso, a sua remuneração pode ser aumentada pelo vale de alimentação que a gente recebe, tem adicional de qualificação, se você tem um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado, tem adicional também de cursos, que você faz cursos dentro do STJ. O STJ ele é um tribunal que apoia e incentiva bastante a formação e aprimoramento dos servidores. Internamente tem uma escola do STJ que há inúmeros cursos, inclusive realizados pelos próprios ministros da STJ internamente, para o aprimoramento dos servidores que ali estão. Então, uma carreira bem promissora, muito bom. Você recomenda, então, o órgão STJ? Vale a pena, quando tiver um concurso aí, estudar para o STJ também, que é um órgão bom de se trabalhar. Sim, acho que, inclusive, as pessoas tendem a ir depois para membro, para promotor, juiz e defensor público. Mas o STJ, tranquilamente, é uma carreira que você pode ficar ali. Ele te permite, financeiramente e também pelo trabalho de qualidade, decidir que sua vida vai ser ali para sempre. Não é apenas um concurso meio, ao meu ver. Mas agora, então, foi aprovado no concurso que você realmente almejava, então pretende assumir, e aí vai continuar estudando para concurso ou não? Agora já atingiu onde queria estar e deu uma pausa nos estudos? Agora é novos planos, né? 4 anos, muito tempo dedicando a concurso. E, como você mesmo disse, eu alcancei meu cargo do sonho, que era defensor público no estado de São Paulo. E então agora, para mim, não vou estudar mais para concurso, mas dentro do direito ali, saiba que você vai ter que estudar para o resto da vida. Tem que estar estudando sempre, né? Se reciclando, às vezes não focado no concurso, mas estudando na própria área para estar sempre em crescimento, né? É isso. Felipe, então eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão estudando, que sonham em ter um cargo público. O que você poderia deixar de mensagem para essas pessoas? Primeiro, saber que vai ser difícil, pode ser difícil, né? Tem gente que é mais rápido, mas estar preparado para situações de dificuldade, tanto no lado físico e do lado emocional também. Mas nunca deixar um dia de estudar. Eu falo que a disciplina é muito importante. Então, vai ter momentos de tristeza, momentos de desabafo, mas no outro dia, volte ao estudo, recomece a estratégia, recomece os planos, que vai dar certo. Outra coisa que eu acho importante é ter finalidades em mente, objetivos. Trace objetivos que extrapolem o seu próprio bem-estar, que sejam objetivos que se direcionem à sua própria família, ou até mesmo objetivos que se relacionam à função do seu cargo que você almeja, eventual função social que poderá advir do exercício do cargo. Então, segue em frente, não desiste, disciplina e rotina, que você vai alcançar essas finalidades. É isso aí, Felipe. Muito obrigada mais uma vez, né, por contribuir aqui para o canal, compartilhar a sua experiência com a gente. Então, muito obrigada e muito sucesso, né? Seja no STJ, na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Muito sucesso aí na carreira. Obrigado você e foi um grande prazer. Prazer, Felipe. Pessoal, eu termino por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau!